O manhwa começa com um jovem garoto pilotando uma Ferrari a caminho da escola. Seu nome é Shin-Wan, e chegando no local, todo estiloso, todo mundo tira foto chocado. E logo sai uma gasosa ruivinha do carro. Os caras vendo isso já ficam tudo reclamando, que ele mal chegou na escola e já está saindo com a deusa do segundo ano. O cara de óculos diz que quando você nasce bonito e com muito dinheiro, você fica com quem quiser. E o carequinha ali do lado diz que ele não escolhe só uma, que ele tem várias deusas interessadas nele. E o MC vai caminhando com sua mina gasosa do lado. E as garotas olhando isso ficam com inveja dela, achando que elas têm um corpo melhor que o dela. E o MC olhando isso só mete um sorriso estiloso. Mas infelizmente essa sua vida de luxo tão invejada por todos não durou muito tempo. Isso porque sua família faliu. E também acumularam a dívida de 1 milhão. E chegando no quarto, ele chama os amigos para jogar no cibercafé. Porém, os caras mandam ele vazar, dizendo que nem são tão íntimos assim, que ele não é mais aquele riquinho de antes. E no terraço, ele comenta que seus antigos amigos falsos foram sumindo um por um, evitando ele como se fosse lixo. E o pior é que agora seus pais e sua irmã agora vivem apertados, em um apartamento alugado. E ele, que saía todo dia, foi forçado a voltar a morar no dormitório da faculdade. E com essa situação, nem adianta sonhar com a liberdade e a vida que tinha antes. Ele nem sabe se vai conseguir levar uma vida decente. Até que esse momento chegou. Ele vai em direção a uma garota encostada na parede. Essa garota é a atual namorada dele, Zhou Wanting. Ela diz para eles pararem de se falar a partir de agora, que espera que ele ache uma garota que o entenda melhor. O coitado toma um susto ouvindo isso. Ele diz que eles ficaram mais de 2 anos juntos, e ela simplesmente termina assim do nada. Se ela é assim tão sem coração. Ela diz que ele fala como se eles fossem santinhos, que não existia paixão no relacionamento. Além disso, se eles se vissem mais uma vez na vida, não era para ele chamá-la de Ting. Isso é muito infantil e ela odeia isso. E chegando no carro, ela diz que é melhor que eles nunca mais se vejam. Ele com isso relaxa e solta um suspiro e coloca a mão na porta do carro, mandando ela esperar. Ela pergunta o que ele quer e ele manda ela devolver aquele monte de bolsas que ele deu para ela. E isso deixa ela com raiva e manda ele ter um pouco de dignidade, que tudo que ele deu foram algumas bolsas vagabundas. O Shin-Wan fala que se ela não quiser devolver, tudo bem, que por fim eles podem fazer uma última aventura. Porém, ela com raiva só manda ele ir para o inferno. Nisso, o cara do carro chama ela de Ting e diz que não vale a pena ficar com raiva disso. E ainda pergunta para o MC se ele quer uma carona. Nisso, Shin-Wan fica emburrado, porque ela disse que chamá-la de Ting era infantil e odiava isso. Mas quando ele diz, não é. Shin-Wan então rejeita a carona, dizendo que mora perto. Porém, o tiozão insiste e ainda tira onda de que ele deve estar muito decepcionado agora e quer garantir que ele chegue em casa salvo. Shin-Wan, vendo isso, pensa que se não se impor agora, vão achar que ele é um idiota. Ele então encosta na janela do carro e fala que ele realmente é uma boa pessoa, mas pode ficar de boa, porque sua casa é logo ali. Ele abre a porta do carro para ela e fala para o cara cuidar bem dela, porque ela é uma boa garota. O tiozão manda ele ficar de boa, dizendo que ela está em boas mãos agora. E nisso, Shin-Wan diz que eles, homens, devem dar o melhor para as mulheres e manda ele anotar aí alguns hábitos da Wanting. Número 1. Ela adora usar camisinhas Okamoto 001. Segundo, ela não necessita de meias calças caras. As mais chiques não são tão confortáveis. Além disso, os uniformes de enfermeira e policial ela adora usar na cama. Hehehe, boy, aí pegou pesado, hein? O tiozão, ouvindo isso, fica pistola e manda ele calar a boca e sai daí com o carro nas carreiras. O MC fica ali pensando que ele saiu logo agora, que a conversa estava ficando boa, e pensa que talvez ela tenha feito a escolha certa, mas isso não é mais da sua conta, e espera que sua escolha leve ela uma vida perfeita. O cara é bad, meu irmão, acabou de levar um fora, mas tá de boa, é Sigma demais. Nesse momento, aparece um sistema dizendo que isso mesmo, todo mundo
mundo deve buscar a vida perfeita que merece. Nisso, o sistema da vida perfeita começa a carregar e aparece seus status. Nome: Xin-Wan, idade 21, altura 1,82, peso 72 kg, energia 75, habilidades nenhuma. O MC vendo isso fica confuso, pensando que está tendo alucinações. O sistema da vida perfeita então é carregado e diz que uma vida perfeita necessita não apenas de dinheiro como base, mas também da admiração do sexo oposto. Ele então ganha uma missão com tempo limitado. Ele tem que gastar dinheiro com uma pessoa do sexo oposto, com nível de afinidade acima de 60, conquistando sua admiração. Como recompensa, o dinheiro gasto será devolvido para ele multiplicado por 3. E se a afinidade da pessoa aumentar, o reembolso será duplicado. E o dinheiro gasto deve ser de economias de dinheiro vivo. O MC acha que está tendo alucinações e fica igual doido virando a cabeça para lá e para cá. Nesse momento chega a conselheira Li Xiao. E meu amigo, que conselheira divina, hein? Dizendo que um homem de verdade tem que agir como tal, que é só um término de namoro, não é o fim do mundo. Ela acha que ele estava agindo daquele jeito por causa da ex. E o MC, todo torto, nota que em cima da cabeça dela tem um coração com o número 65, o que significa que ela tem uma afinidade de 65 a respeito dele, o que faz o MC perceber que o sistema de agora a pouco não era uma alucinação, e sim algo real. A conselheira então tenta animá-lo, e ele, meio sem jeito, diz que está tudo bem. Nisso, a conselheira pergunta se ele já pensou a respeito da bolsa de estudos. O MC fala que alguns milhares de yuans são só uma gota no oceano comparado às dívidas da sua família, e acha melhor dar essa bolsa para alguém que realmente necessite. Ela então não insiste no assunto e diz que se ele tiver qualquer dificuldade no futuro, para ele falar com ela. Com isso, ela vai indo embora e dá um tchauzinho. E nisso, Xin-Wan nota que ela se encaixa no sexo oposto da missão do sistema e pensa se realmente pode receber reembolso multiplicado ao completar missão. Ela então vai tentar e segura a mão dela, agradecendo por ela se preocupar tanto com ele, e dá um chá de leite para ela. Ela pega o chá e fica meio sem jeito, e na hora o Xin-Wan vai fazer as contas. Seu saldo original era de 87 yuans. Ele gastou 6 no chá de leite e agora tem 81 yuans. Agora ele recebeu um dinheiro de 18 yuans e o saldo foi para 99 yuans, e percebe que o reembolso multiplicado é real. Daí ele começa a pensar que se ele continuar gastando com ela, seu dinheiro iria ficar multiplicando. Essa é sua chance de pagar as dívidas de sua família. Se ele usar isso direito, sua família será mais rica do que nunca, que ele voltará a ser quem era antes, ou até melhor. A dificuldade agora é que seu capital atual é de apenas 99 yuans, o que é pouca coisa. E agora seu objetivo é garantir um capital inicial suficiente e achar as garotas certas para gastar dinheiro. Nisso ele foi fazer uns empréstimos e conseguiu juntar 99.684 mil yuans. E agora está na hora de virar o jogo. O negócio é que aos olhos da conselheira Li, ele é apenas um estudante falido, com uma família falida. Se ele quiser fazer com que ela aceite um presente caro, ele tem que agir com cuidado. Uma hora depois, ele comprou uma bolsa que vale 39 mil yuans e vai dizer que é falsa, para a conselheira Li aceitar. Ele então vai até o apartamento dela e começa a bater na porta. E chegando lá, ele se pergunta se ela tem namorado. E rapaz, a mina é linda demais. Ela, assustada, pergunta o que ele está fazendo aqui. O MC se desculpa por incomodá-la e pergunta se ela estava cozinhando. Não, rapaz, ela estava tomando banho, mas é cada uma, né? Ela vai logo ao ponto e pergunta se ele quer alguma coisa. O MC fala que ela cuidou tão bem dele na faculdade que ele achava que era algo normal, mas hoje ele percebeu quão valioso e acolhedor foi esse apoio. Então ele decidiu dar essa bolsa para ela como forma de sua gratidão. Rapaz, meu amigo, o cara mente que nem sente, velho. Ela, olhando para a bolsa, pensa que essa bolsa não deve ter sido barata e decide não aceitar. Ela fala
fala que isso faz parte do seu trabalho, que não é nada demais. O MC com isso diz que essa bolsa é falsa e só custou 200 yuans, que tudo que ele queria era que ela aceitasse como uma forma de carinho. Ela com isso pensa que nesse ponto recusar seria o mesmo que rejeitá-lo. Ela não pode magoá-lo ainda mais. Ela então aceita. Nisso, uma fumaça começa a sair pela cozinha e ela sai correndo. E o danado não perdeu um segundo e já foi tirando o sapato. Ela então convida ele para jantar com ela. Agora que ela foi convidar, mas o danado já está aí, né? Ele foi mais rápido. O MC então pensa que contanto que o namorado dela não reclame com isso, está tudo bem por ele. Afinal, ele tem que estar por perto para aumentar o nível de afinidade e ganhar mais reembolsos do sistema. Ele então recebe a mensagem do sistema que o gasto foi considerado um sucesso e o dinheiro já caiu na conta. Agora ele tem 120 mil yuans e depois de descontar os custos com os empréstimos, ele ainda fica com 80 mil yuans. Não é como se ele nunca tivesse gastado 80 mil antes, mas ele fez isso sozinho agora e sente que isso é juventude, isso é vitória, que essa sensação é ótima. O MC ficou empolgadaço com isso tudo. A mina então pergunta o que ele está pensando aí parado e manda ele se sentar e comer. O Xian pergunta se serão apenas eles dois. Onde está seu namorado? Ela responde que não tem um namorado. O MC, ouvindo isso, não perde tempo e já foi lá ajudar ela a tirar o avental. Esse garoto é atacante, não perde tempo. E o MC, com essa vista divina, nota que o avental estava todo bagunçado e vai demorar um pouco para tirar. E nesse momento chega uma etapa foda, perguntando o que eles estão fazendo. Tá vendo o nome, minha filha? Essa etapa foda é a irmã mais nova da Li Xiao, Li Meng. O MC, todo nervoso, fala que estão fazendo nada. Nisso ela corre agarrando sua irmã toda feliz e diz que essa é sua irmã mais nova, Li Meng. E a mina fica olhando o MC com uma cara assustadora, cara de cu, o que deixa o MC todo nervoso. O MC então sai, dizendo que já comeu antes de vir aqui, então vai voltar para a faculdade. A Li Xiao fica sem entender, já que ele estava quase se sentando para comer e agora está dizendo que já comeu. Sua irmã diz que aquele cara está querendo alguma coisa. Essa daí entende das coisas. Já Li Xiao responde que ele é só seu aluno, o que deixa sua irmã irritada com a audácia dele de tentar conquistar sua conselheira. Li Xiao, envergonhada, manda ela não ser ridícula e irem comer. Do lado de fora, Xian fica pensando com quem ele vai gastar agora. Nesse momento, alguém esbarra nele. O MC reconhece ele e pergunta o que aconteceu com ele. Ele diz que sua deusa Fang Minhui foi ao cinema com aquele maldito Li Zanping. E esse daí que está mais para o morto-vivo é o colega de quarto do Xian, Wang Haibao. Fang Minhui, a flor mais bela da turma do segundo ano. Ela é a deusa intocável desse amigo aí. Eles nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento, nem sequer se falaram alguma vez. O amigo pergunta que cara é essa, se ele está rindo dele. Nesse momento o MC olha para o lado e rapaz, o artista desse mauá está de parabéns. Duas deusas caminham de boa pela rua e o amigão agora está tudo feliz, já que ela foi ao cinema com Li Zanping e já voltou. Ela não deve ter ido para um motel, o que deixa ele muito feliz, achando que ainda tem uma chance. O maluco está iludidaço. O Xian, vendo ele, pensa que ele está acabando com sua dignidade, se humilhando desse jeito por uma garota. E quando o Xian olha para ela, fica chocado ao ver que ela tem uma afinidade de 72 a respeito dele. E ela está ali toda definida, enquanto sua amiga pergunta se ela sabia que o Xian levou um pé na bunda da namorada. Na hora que a garota fala isso, ela tem um flashback de quando ela era gamada nele e ficava
estava levando bebidas para ele. E meu amigo, que visão, hein? Esse artista é 10/10. E a amiga aí fala que o Xian, quando era rico, era arrogante. E agora que está falido e continua arrogante, ficou bem pior, que ele mereceu levar um pé na bunda. O MC com isso, fica vendo de longe sua afinidade com ela sendo reduzida. E pensa que não pode ficar parado vendo isso. Ele então pergunta para seu amigo se caso ele e a Fang Minhui ficassem juntos, se isso incomodaria. Seu amigo manda ele parar de sonhar, que ele não tem chance com a flor mais bela do curso. Se ele ainda acha que é aquele playboy desfilando de BMW. Porém, desde que ela não fique com Lee Zampeng, para ele está ótimo. Assim que ele escutou isso, já correu na direção dela, chamando pelo seu nome. A amiga dela vendo isso, pergunta na autoridade o que ele quer com a Minhui. O MC fala que só queria saber se ela está disponível amanhã. Ele reservou uma mesa no Xing Sushi e pergunta se ela quer ir com ele. Ela fica meio corada, sem entender que o Xian realmente está chamando ela para sair. E a amiga fala que o Xing Sushi é um restaurante japonês onde o valor mínimo é 1.000 por pessoa. E pergunta se ele tem dinheiro para isso. O Xian ignora a amiga e pede para ela acompanhá-lo num passeio depois do jantar, para escolher um presente de aniversário para sua irmã. Com isso, ele já sai dizendo que se falam amanhã. A Minhui fica meio insegura e pergunta se está tudo bem sair com Xian, mesmo tendo acabado de sair com Lee Zampeng ao cinema. A amiga fala que está tudo bem, afinal é comida japonesa de qualidade, que o Xian pode ser meio arrogante, mas pelo menos é bonito. O Lee Zampeng só tem dinheiro da família, que se a família do Xian se recuperar, ele passa o Lee Zampeng fácil, que ela não perde nada indo, afinal é só um jantar e um passeio, nada demais. E ao entardecer no dia seguinte, os dois vão juntos ao restaurante japonês. A moça coloca as comidas na mesa, e enquanto ela ia sentando, ela fala que ouviu dizer que a família dele não está em uma situação fácil, de que ele não tem que gastar tanto com ela. O MC fala que está de boa. Já sentada, o artista deu aquele toque divino, que o MC não consegue resistir ao dar uma olhadinha. E enquanto olha, ele pensa que já faz 2 meses que ele afogou o ganso pela última vez, que ele tem que manter calma. Ela então pergunta por que ele chamou ela para jantar. O MC fala que sempre quis chamá-la para jantar, só não havia achado a oportunidade certa. Ela, ouvindo isso, começa a perder a afinidade com ele, porque ela sabe que isso é mentira. O MC, vendo isso, não entende o motivo e pensa que ela não gostou da resposta. O MC então, com sua jogada, fala que no início do ano ela tinha o costume de pagar bebidas para ele, e eles conversavam no WhatsApp à noite. Ele se recorda disso. Ela, ouvindo isso, fica feliz ao saber que ele ainda se lembrava disso e começa a subir sua afinidade com ele. O Xian, vendo ela toda fofa, tenta manter a calma, e assim 40 minutos se passam. A moça do caixa fala que a conta ficou num total de 2.920 mil yuans. O MC paga a conta pelo QR Code, e a mina, vendo isso, começa a subir sua afinidade com ele, enquanto pensa que seu orçamento do mês é só de 3.000, e esse jantar já levou quase tudo, e o compara com Lee Zampeng, que quando saíram ao cinema foi um mão de vaca. O sistema então manda notificação que o dinheiro multiplicado já caiu na conta. O MC nota que ela já está com 76 de afinidade, que a sensação de ganhar 10.000 yuans só com o jantar é ótimo. E a Minhui pensa que quanto mais ela olha para ele, mais ela gosta. Deve ser o poder do dinheiro. E segura sua mão toda feliz, dizendo que eles ainda têm que ir ao shopping escolher o presente da sua irmã. Chegando no shopping, o Xian se depara com sua ex e o tiozão. Sua ex, vendo ele, pensa que eles terminaram ontem e hoje ele já está saindo com uma garota nova. E o tiozão se pergunta o que diabos um estudante falido está fazendo em um lugar como esse, e se revolta com isso, porque ele teve que pagar um monte de bolsas para conquistar Zhou Anting. E ele, um cara cheio de dívidas, ainda está cercado de garotas. O MC então fala para eles irem dar uma olhada em outra loja. Nisso, o tiozão fala que já que eles estão aqui, por que não dar uma olhada? Afinal, olhar não custa
nada. Já sua ex pergunta o que ele está fazendo aqui e quem é essa garota. O MC fala que veio buscar um presente para sua irmã e o tiozão tira onda, mandando ele ir na loja infantil. Sua ex então chega perto da Minhui, dando um aviso para ela não se deixar enganar por esse cara. O MC chega defendendo ela, perguntando o que ela tem a ver com isso e que história é essa de enganar, se ele enganou ela por acaso. Ela só se retira e o tiozão fala que ele está passando vergonha, que todo mundo sabe da sua situação financeira, para ele parar de bancar o rico. O MC vendo isso, começa a sentir nojo deles dois. E é aí que o sistema chega, dizendo que uma vida perfeita não deve ser humilhado por ninguém, e ganha uma missão para gastar dinheiro com uma pessoa do sexo oposto, com nível de afinidade acima de 60, e aumentar os níveis de emoções negativas das pessoas. Como recompensa, se o nível de emoções negativas das pessoas aumentar por causa dele, para cada 2 pontos a mais, o valor gasto com o sexo oposto será duplicado. O MC no começo até pensou em dar um pouco de dignidade para eles e evitar humilhação pública, mas já que eles insistem em se meter onde não devem e também o sistema de uma missão, ele não tem motivos para recuar. O MC então segura na mão da novinha e vão dar uma olhada na loja. Chegando lá, as funcionárias já começam a fofocar. Pelo visto, o Xiwan já é conhecido nessa loja e como sabem que ele está falido, ninguém quer atender ele. Porém, uma funcionária coloca ordem e manda a mais nova atender ele. Enquanto isso, a Ruivinha já escolheu sua bolsa e manda o tiozão pagar. A funcionária que colocou ordem então vai até lá atendê-los, enquanto a que vai atender o Xiwan fica com raiva, porque ela sempre pega os clientes ricos e deixa os falidos para ela. A Ruivinha já foi logo para o caixa. Tudo deu 100 mil yuans. E claro que o tiozão que vai pagar tudo, né? Enquanto o MC manda a Minhui não economizar ao escolher. E a atendente ali do lado, na força da vontade, diz que essas bolsas são caras, custam 50 mil yuans. Enquanto o tiozão está doido com o valor de 100 mil. Ele achava que só ia gastar uns 20 mil hoje. Porém, a garota já chega perto dele e manda ele pagar logo, para se mostrar diante do Xiwan, que tem mais poder que ele. Mas o negócio é que o tiozão nem tem esse dinheiro no cartão. Nisso, o Xiwan fala que ele quer as 2 bolsas e também os acessórios que sua ex escolheu. O casal de corno já se assusta com isso e a Minhui fica sem fala que ele realmente vai gastar tudo isso. E a atendente fica chocada, sem entender. Ela pensou que ele estava falido e já começa a fazer os cálculos. A conta deu mais de 100 mil yuans. O MC então estica o cartão todo estiloso e paga a conta, o que deixa a funcionária doida da cabeça. Ela achou que atender ele seria perda de tempo, mas estava completamente enganada. Sua ex fica pistola com isso, dizendo que ele estava falido, de onde veio esse dinheiro, e o tiozão pergunta se ele pegou dinheiro com agiotas. O MC, todo estiloso, diz para eles pensarem o que quiser e tira onda do tiozão, já que ele tem muito dinheiro, por que não pega mais uma bolsa para sua namorada? Um homem rico deve ter classe, mas também generoso, que aquele seu A8 deve ter custado pelo menos uns 600 ou 700 mil yuans, que ele não vai se importar em gastar mais um pouquinho, né? A namorada já se vira e manda ele mostrar seu poder aquisitivo para o Xiwan, mas o negócio é que aquele seu A8 ele comprou com um empréstimo e não pode deixar o Anting saber disso. Ele então sai daí fingindo atender uma ligação e se manda da loja, enquanto o Anting fica com raiva e manda o Xiwan cuidar de sua vida. E com isso os pontos negativos já bateram a meta. Missão concluída. Nisso ele dá as bolsas para Minhui. Ela rejeita, dizendo que isso é caro demais, mas ele diz que isso não é nada, para ela considerar como uma recompensa por ter que aguentar aqueles comentários lixos. Nisso ele dá outra bolsa para ela também, o que deixa ela confusa, já que pensava que isso era para sua irmã. Xiwan responde que não sabe se sua irmã vai gostar, mas pelo menos tem certeza que essa bolsa ela vai gostar. Mas em seu pensamento, ele não deu para sua irmã porque ela com certeza xingaria ele por esbanjar e ainda contaria
daria para seus pais, e dando para ela, ele ganha um reembolso. Ela quer aceitar, mas fica com medo dele pensar que ela é uma garota interesseira. Ela fala que não pode, mas Xian segura em suas mãos e diz para ela não pensar muito nisso, já que isso é só o começo, e pede para ela aceitar ou ele vai se sentir mal. Com isso, a missão foi completada. A missão gerou 15 pontos negativos, multiplicando o valor gasto. Além disso, combinado com o reembolso por gastos com o sexo oposto, o reembolso total será de 6 vezes o valor gasto, o que deixa ele com um saldo no total de 786 mil wons. Xian então fica olhando para ela enquanto pensa que agora ela é sua árvore de dinheiro. Ele tem que cuidar muito bem dela. Ele então manda ela voltar para a escola, já que está ficando muito tarde. Enquanto pensa que por mais que ele queira muito afogar o ganso, se é que você me entende, essas coisas não podem ser forçadas. É melhor deixar acontecer naturalmente. Ela olhando para o Xian fica encantada, que ele é diferente do Li Zanping. Ele não mencionou nada a respeito de ir a um motel e tal. E já subindo as escadas, ele se depara com Zanping e seus amigos, que estão comentando que estão com inveja dele por ter conquistado a beldade da turma, enquanto eles estão na seca. E assim que ele vê o Xian, ele fala bem alto para ele ouvir, mas Xian apenas ignora e vai para seu quarto. Chegando no quarto, seu amigo comenta que aquele maldito Li Zanping foi ao cinema com a beldade da turma e agora está falando para todo mundo, como se quisesse que a escola inteira soubesse. O MC manda ele se acalmar, porque os dias de glória dele estão contados, que Fang Minhui não vai ficar com ele. O MC então vai checar o saldo bancário, e como ele já tem dinheiro suficiente, pensa em dar uma passada em sua casa amanhã. E já na casa, seu tio Shin Aoji está lá. O MC dá um oi meio seco, enquanto seu pai manda ele para seu quarto, já que os adultos estão conversando. Em seu quarto, o MC fica na porta, escutando tudo, e o tio fala que ele tem que ter o pagamento completo do valor. A mãe do MC diz que quando ele não tinha dinheiro para montar seu lava-jato, foram eles que emprestaram 300 mil, e ela nem pediu de volta depois. E agora eles pegaram 200 mil com ele, e ele já está pedindo sem parar. O marido pede para ela se acalmar, já que o caçula também tem as dificuldades dele. A mãe do MC fala que ela ligou para a esposa dele e soube que ele não tem nenhuma despesa de urgência. O tio fala que pagar dívida é o correto a se fazer, que eles têm sorte que são parentes, então dá para resolver na conversa, senão ele iria sentir na pele o que é ficar devendo de verdade. A mãe do MC fica pistola, perguntando se ele quer partir para a violência agora, que eles são uma família ingrata, que não adiantou nada dar toda aquela ajuda no passado. O marido manda ela parar de falar besteira e manda ela ir lá no quarto e pegar algumas joias e vender, que quando ele tiver dinheiro de novo, ele compra de novo para ela. Ela aceita e vai pegar as joias. Nisso, a janela do sistema aparece, falando que uma vida perfeita não deve carregar dívidas, e manda uma missão para ele quitar as dívidas de sua família. Como recompensa, todas as dívidas pagas serão devolvidas multiplicadas. O MC vendo isso gostou. Essa missão veio bem na hora, e mesmo sem a missão, hoje ele estava planejando ajudar seu pai a aliviar o peso. Sua mãe então pega todas as joias que ele deu para ela ao longo dos anos. Ela nunca teve coragem de vender, e parece que ela perdeu até 2 anéis de ouro na mudança. O MC do lado de fora da porta fica envergonhado ouvindo isso. No início da faculdade, ele quase não tinha dinheiro para sair com a Zhuan Ting, então acabou pegando escondido no quarto de sua mãe e vendeu 2 anéis de ouro, e percebe que foi um filho bem ingrato naquela época. O MC então chega no quarto falando para seu pai e mãe que tem dinheiro. Seu pai acha que ele está zoando e diz que não é hora para essas coisas, e sua mãe acha que mesmo que ele tenha dinheiro não é o suficiente, deve no máximo pagar uma refeição na faculdade. O MC envergonhado diz que está falando sério e manda seu pai checar sua conta. Seu pai e mãe ficam chocados por ele ter enviado 200 mil e perguntam como ele conseguiu esse dinheiro. Xian diz que a mesada que eles deram era bem generosa, então ele investiu um pouco em bitcoins com um amigo, e agora nos últimos dias ele sacou o dinheiro investido
sentido. Claro que isso é uma desculpa, mas Xianwan acha que isso deve colar. Afinal, ele realmente recebeu uma boa mesada na época. Sua mãe fica feliz que ele realmente o salvou nessa situação. Seu pai e mãe então pagam todas as dívidas e agora estão quitados. E mandam ele cair fora agora, que de agora em diante é melhor que suas famílias se falem o menos possível. O tio fica sem entender. A mãe então fala bem alto e claro para ele entender, mandando ele cair fora e joga ele para o lado de fora. E o tio sabe que seu irmão deve quase 100 milhões por aí, e sabendo que mais tarde terá menos dinheiro, ele quis pagar a dívida antes, e se pergunta como ele conseguiu pagar tudo tão rápido, e pensa que seu irmão arrumou um novo negócio, e está para ficar rico de novo, e sai daí dando um tapa no rosto, porque depois do que ele fez hoje, não sabe como vai lidar com isso no futuro. O sistema então avisa que a missão foi concluída, e ele agora tem um saldo de mais de 2 milhões, mas para ele quitar completamente as dívidas da família, ele ainda tem um caminho bem longo, então mesmo que ele desse esse milhão inteiro para o velho Shen, ainda não seria o suficiente, que o melhor a se fazer é usar esse capital para gerar mais dinheiro, e pensando bem, ele ainda consegue dar mais 200 mil para seu pai. O MC então conta para seu pai que ele ainda não sacou tudo, que tem mais uns 200 mil, e pergunta se ele quer. Sua mãe diz que acha melhor ele guardar por enquanto, mas seu pai, envergonhado, pergunta se ele pode passar uns 50 mil para seu velho. Xianwan então faz isso, e nota que seu pai agindo assim é igualzinho a quando ele pedia dinheiro para ele. E nas escadas, ele se esbarra com a Sensei, e vendo ela assim, ele chega perto, e pergunta se ela está disponível hoje à noite. Ele quer chamá-la para jantar, porém tem a tapa foda da sua irmã aí, olhando para ele com um olhar assassino. O MC vendo ela, percebe que essa irmã é realmente sua nêmesis, e acha melhor não se meter com ela, e sai daí dizendo que tem algumas coisas para resolver na escola, que não vai dar para se verem hoje à noite. A irmã já fala logo que esse garoto tem segundas intenções. Li Xiao diz que pode ser só um jantar, e mesmo que ele tenha segundas intenções, ela não vai aceitar. Xianwan então começa a sentir calor, e pensa que antigamente ele andava em carro de luxo, e tinha uma gasosa do lado, e como agora ele tem dinheiro, pensa em comprar um carro. Afinal, se ele não usar o dinheiro, seria um desrespeito com o sistema. Ele então manda uma mensagem para Minhui, se ela está disponível amanhã, para ir com ele e dar uma olhada em uns carros. Ela responde que sim, que não tem aula. A amiga, já sabendo que eles vão escolher um carro juntos, diz que pelo visto, eles nem vão voltar para o dormitório hoje. Minhui manda ela parar de dizer besteiras, afinal, eles nem estão juntos ainda. Sua amiga então dá aquele sorrisinho de que já entende tudo, e pega nos melões dela, de uma forma elegante. E uma hora depois, já na concessionária, um funcionário chega perguntando se eles dois vieram ver carros. Não, meu amigo, eu tô aqui na concessionária para ver uns burros ali, uns cavalo, e se tem algum modelo específico em mente. O funcionário reconhece Minhui e pergunta o que ela está fazendo aqui. Minhui dá um oi para ele, o chamando de Senior Kim. Esse gado se chama Kim Yang. Ele estudou no mesmo colégio que ela e já tentou conquistá-la, mas como vocês podem ver, ele fracassou terrivelmente. O gado chega mais perto e pergunta para Minhui quem é esse cara com ela. Xianwan fala que é um colega dela. O gado entende e pergunta se ele tem interesse em algum carro. Xianwan fala que gostaria de algumas informações. O gado responde que os modelos estão ali, que ele pode dar uma olhada, enquanto pensa que esse moleque se veste de um jeito tão simples que não deve ter nem dinheiro. Só veio aqui com uma garota para bancar o riquinho. E ao mesmo tempo, ele ficou o tempo inteiro secando a Minhui, que ela continua linda, mas agora ele é diferente. Ele ganha mais de 10 mil por mês, e caras como ele são uma escolha ideal para garotas. O gado então chega na Minhui, perguntando se ela está disponível hoje à noite, para saírem e colocar o papo em dia. Minhui, desconfortável, se desculpa dizendo que não vai dar, porque ela já tem planos para hoje. Xianwan pergunta se pode fazer um test drive no carro, o que deixa o gado pistola, porque Xianwan interrompeu o flerte dele, sendo que não ia dar em nada.
e acha que o MC não tem dinheiro, que só iria fazer ele perder tempo. Então diz que não tem nenhum carro disponível no momento para fazer o teste. Xian pode não ser rico agora, mas ele já foi, então ele não é um novato nesse assunto. E se ele não pode arranjar um test drive, ele vai chamar alguém que possa. Xian então pede para a recepção dar outro vendedor para ele, um que saiba vender carro. Nisso chega uma vendedora gasosa chamada Xina, perguntando como pode ajudá-lo, que deixou o MC até sem fala com isso. Um cara chega perto do vendedor de antes e pergunta por que ele deixou seu cliente com a Xina. Ele responde que não quer perder tempo com isso, que ele é apenas um estudante tentando bancar o rico para conquistar garotas. Já no carro, a Xina está falando do carro, mas o danado não está ouvindo nada, só fica pensando que seu rosto, lábios e corpo não perdem nada para Fang Minhui. O negócio é que ele sabe que hoje em dia, nesse ramo automotivo, tem várias notícias de vendedoras dormindo com clientes, só para bater a meta de vendas. Então ele não está muito interessado. A Xina então pergunta se ele gostou do carro e qual sua faixa de orçamento. Xian pergunta se tem algum no estoque. Se tiver, ele leva hoje. O que deixa ela confusa, porque normalmente os clientes vêm várias vezes antes de decidir, mas ele só fez um teste no carro e nem perguntou o valor, e não entende por que o Qiang, aquele funcionário gado, largou essa venda. Ela pede desculpas, dizendo que não tem no estoque dessa loja, mas caso ele queira o carro, ela pode dá-lo em uma semana. Ela porém avisa que ele tem que pagar um sinal de 50 mil antes, e no corredor, o funcionário gado pergunta se o cliente estava interessado. Ela só se senta e fala que o cliente já comprou. O amigo do gado fica chocado que ele comprou assim tão rápido. O funcionário gado fala que ele deve estar fingindo, que na hora de pagar ele vai inventar alguma desculpa e sumir. Porém, a Xina fala que ele já pagou e foi à vista. O amigo do gado chama ele de idiota por perder essa venda, e o gado está suando de nervoso. O arrependimento bateu agora. E na saída, a Xina pergunta se ele quer uma carona. Porém, a Minhui não deixa e segura ele, dizendo que vão pegar um táxi. A Xina pensa que só queria manter um relacionamento com o cliente, mas acabou irritando a namorada dele. Já nas ruas, ele pergunta se ela quer sair para comer. Porém, ele percebe que ela está meio irritadinha e pergunta se está com ciúmes. Ela nega isso com o rosto corado. Ele fala que sua cara já diz tudo e que só estava conversando a respeito do carro com ela. Nada demais. Porém, a Minhui responde que não tem certeza a respeito disso. Ele parecia muito feliz conversando com ela. Até ficou um tempão olhando o Insta dela. Ele diz que tem um costume que quando ele adiciona alguém, ele dá uma olhada nos stories dela. A Minhui com ciúmes, então diz para ele não olhar mais. E é aí que ela percebe que ela está sendo exagerada. Afinal, eles não têm nada ainda. E se pergunta por que está com tantos ciúmes. Mas ela sabe que esse estilo dele de gastar muito dinheiro vai chamar a atenção de muitas mulheres. E tem que pensar um jeito para ele só pensar nela. Xian então fala para eles irem logo comer, para depois ir no shopping comprar coisas para ela. Ela diz que ele não tem que fazer isso, já que ele já deu 2 bolsas para ela ontem. Enquanto pensa que por mais que esteja animada com isso, deixar o Xian gastar dinheiro assim com ela não parece certo, porque ela não quer que ele pense nela como uma interesseira. Xian diz para ela relaxar, que é normal uma garota ter várias bolsas, são 7 dias na semana, assim ela não tem que repetir nenhuma. Enquanto pensa que gastar dinheiro com garotas é muito bom, afinal ele ganha um valor gasto multiplicado. No restaurante, ele já pergunta se ela quer beber algo quente ou gelado hoje. Ela ouvindo isso, pensa que ele está perguntando se ela está naqueles dias e acha que ele quer aquilo. Ela viajou legal agora, hein, mano? E toda envergonhada, ela responde uma bebida gelada. O MC vendo seu rosto assim, fica envergonhado também e se pergunta onde é que a mente dela foi parar. Enquanto pensa que já faz 2 meses desde sua última vez com a Zhou Anting, e desde então ele tem se segurado há muito tempo e decide dar um jeito
jeito nisso hoje. Ele então vai deixar esse mal entendido rolar ainda mais. Um tempo depois, andando pela rua, ele já gastou dinheiro com ela, num relógio, pulseira e bolsa, o que deixa essa afinidade com ele em 81. E ela está ali toda corada, pensando que ele é bonzinho demais. Ele já gastou 140 mil com ela só nesses 2 dias. E o MC, olhando seu saldo, ele já tem mais de 2 milhões na conta. O MC então, bem direto e claro, dá a ideia de eles não voltarem para o dormitório hoje. E ela, corada, apenas concorda, com aquele sorrisinho safadinho. Hey boy, agora está na hora dela pagar o que ganhou, afogando o ganso dele, se é que vocês me entendem. E meia hora depois, já no hotel, o MC está tomando banho, enquanto ela está na cama envergonhada, enviando mensagem para a amiga, dizendo que não vai voltar hoje à noite. O MC então chega nela todo elegante, e ela, vendo ele assim, não consegue resistir. E como não posso revelar muito do que vem a seguir, irei apenas narrar mesmo. O MC vai no pescoço dela. Ela diz que ainda não tomou banho, mas o MC gosta de seu cheiro natural. O MC começa a pegar seus sugodecais, seus icebergs, enquanto diz em seu ouvido que ama cada detalhe nela. O MC vai por cima. Ela diz para ele ir com calma. Calma aí, meu consagrado. Mas o guerreiro quer afogar o ganso dele bem fundo. Rolou aquele beijo de lei e meia hora depois acabou. O maluco é uma máquina. É uma besta enjaulada, meu amigo. E meu amigo YouTube, espero que você tenha um coração puro e não pense besteira com essa situação de amor, por favor. E meia hora depois do ato, ela está muito satisfeita com isso, enquanto o Xiwan está meio acabado. O cara tá morto. Ele nunca imaginou que a Minhui fosse tão bem. Foi ótimo, mas também muito cansativo, e percebe que está meio fora de forma. 2 meses sem dar uma asinha e ele já está assim. E a Minhui chega nele toda elegante, pedindo mais. Essa mina só tem cara de santa, meu amigo. Está na hora do segundo tempo da partida. O coitado pede descanso, meia horinha pelo menos, mas ela diz não, ela quer agora, e pede com aquele rostinho ainda por cima, e faleceu. E na manhã seguinte, já no dormitório, todo feliz da vida, ele vai olhar seu saldo, e depois de tudo que ele vem gastado, ele já tem 2 milhões e 500. O amigo já chega nele perguntando onde ele passou ontem à noite, e manda ele olhar o chat da turma, dizendo que aquele maldito Zampeng comprou um carro, e está se achando para todo mundo. Xiwan não está nem aí para isso, e nesse momento ele recebe uma mensagem, chamando ele para beber e relaxar, e o sistema diz que uma vida perfeita não necessita apenas de admiração do sexo oposto, mas também de uma base financeira sólida, e ganha uma missão, onde ele receberá 1 milhão de yuans exclusivamente para investimentos, e como recompensa, toda a renda obtida com atividades comerciais será duplicada. O MC gosta disso, afinal ele estava querendo uma fonte de renda legítima, e essa missão veio na hora certa. E o cara que chamou ele para beber se chama Liu Wang, que parece ser um amigo das antigas. E no restaurante Nanjing, um cara com uma mina do lado pergunta quem eles estão esperando. Ele está morrendo de fome. O de terno Xiaji fala que todos os figurões já chegaram, quem falta ainda? E o de boné concorda. E é aí que o cara que convidou o Xiwan diz para eles relaxarem, indo comendo enquanto esperam, que já já o Xiwan está chegando. Porém, um cara com a garota do lado diz que a família do Xiwan está falida, que não devia nem ter chamado ele. O amigo do Xiwan diz para ele não reclamar, afinal ele é quem está bancando tudo hoje. O cara então diz que vai esperar, já que seu amigo pediu, enquanto coloca sua mão boba em certas partes da sua parceira. Ela reclama envergonhada de que ele vive tocando ela, mas não aceita ser seu namorado de verdade. Nisso ele pergunta onde está a namorada do cara de terno, porque ainda não chegou. Ele responde que ela pegou um engarrafamento e deve chegar em uns 10 minutos. Porém esse cara tem raiva do Rajier, porque a namorada dele é muito bonita, e fica sem saber como alguém como ele conseguiu ela. E rapaziada, só pela roupa nós já sabemos quem é, né? E o Xiwan chegou, e veio com uma roupa rasgada, parecendo um mendigo. Ele pede desculpas por chegar tarde, dizendo que o motorista veio pelo pior caminho possível. Seu amigo fala para ele ficar de boa, e o cara chato percebe que ele veio de táxi, sendo que todo mundo
mundo aí chegou em carro de luxo e dá uma indireta dizendo que se ele tivesse um motorista particular, isso não aconteceria. E nesse momento chega ela, a garota da concessionária, também pedindo desculpas por chegar tarde. O cara do terno já se levanta, dizendo que essa é Xin-Na, sua namorada, e fica com aquele sorrisinho, se sentindo superior, pensando que ele pode até perder na questão do dinheiro, mas sua namorada é a mais bonita de qualquer um daí. Ela então reconhece o Xin-Wan aí, mas acha melhor fingir que não se conhecem, já que ele nem falou com ela, e vai em direção onde está seu namorado. E 40 minutos depois, Li Wang fala que está querendo expandir o bar, e como eles são seus bons amigos, ele pergunta se alguém está interessado em investir junto com ele. O custo estimado é de 2,4 milhões de yuans, e ele está disposto a ceder 30% das ações, o que significa um investimento de 700 mil yuans. E meio envergonhado, ele pergunta o que eles acham. Os caras ficam pensativos, todos aí conhecem ele por fazer investimentos ruins, mas como ele usava o dinheiro de seu pai, estava tudo bem, ninguém está afim de investir nele. Os amigos querem tudo sair fora dessa, todos da sala ficam quietos com isso, o que deixa o clima pesado. Li Wang então fica com raiva e pensa que esses caras costumam explorar ele para beber e comer sem pagar, e é ele quem paga a conta. Mas quando ele necessita de dinheiro, todo mundo finge que morreu. Nisso ele já desanimado pergunta por que o lugar está tão silencioso. Ninguém vai falar nada não? O cara chato então responde dizendo que não está na fase de investir, que cada um pode ajudar um pouco para ele abrir o bar, e quando ele começar a ganhar dinheiro, ele paga eles de volta. E assim a roda vai concordando com a ideia. Mas os caras do canto ali com a camisa de basquete e um copo de vinho não gostaram disso, não querem ser arrastados para isso. Afinal, todo mundo aí depende da família, e nem mesada eles têm direito. Enquanto Li Wang pensa que ele queria fazer negócio junto com eles e ganhar dinheiro, mas se isso virar só um empréstimo e uma dívida, aí não faz sentido. Ele subestimou esses que se dizem irmãos. Li Wang, já desanimado, coloca o copo na mesa e manda eles deixarem isso para lá então, se for para ser assim. E óbvio que o safado acha isso bom, que investimentos e sociedade não tem sentido, para eles esquecerem disso e só continuar comendo, bebendo e curtindo. Li Wang então diz que se eles quiserem se divertir, fiquem à vontade, ele está de fora. E o Xin-Wan está ali do lado, se perguntando por que o Li Wang ainda atura esses caras. Ele já viu a verdadeira face deles quando sua família faliu. Xin-Wan então diz que vai investir esses 700 mil. Geral começa a rir, dizendo para ele parar de mentir, que bancar um exibido não tem sentido. Afinal, todos já sabem da situação de sua família. E enquanto está todo mundo ali duvidando dele, no fundo da sala está a Xin-Na, sem entender porque está todo mundo rindo, sendo que ontem mesmo ele comprou um carro de 600 mil à vista, que 700 mil para investir deve ser algo de boa para ele. Mas mesmo querendo ajudar ele, como uma desconhecida, seria esquisito ela se meter nesse assunto. Xin-Wan então ignora esse povo e já envia logo o Pix de 700 mil, o que deixa o Li Wang de boca aberta olhando sua conta. O cara chato pergunta o que aconteceu. Ele então mostra o celular para ele ver o dinheiro, o que deixa ele doido da cabeça. Sua alma saiu e voltou. Enquanto a belíssima Xin-Na quer saber por que a cara dele está desse jeito. Um cara então se levanta e manda ele explicar o que aconteceu. Ele simplesmente diz que tem coisas para fazer, então não pode ficar. O de terno também pergunta o que está acontecendo, mas ele não fala nada e deixa geral aí, enquanto olha para o Xin-Wan, querendo saber como esse maldito do nada sacou tanto dinheiro assim. Nisso o moleque de chapéu vai dar uma olhada, para saber o motivo dele ter mudado de atitude do nada. Assim que ele vê a mensagem, ele sai daí dizendo que também tem coisas para resolver em casa. Geral logo entende o que está acontecendo e sai daí também, mas o de terno é meio burro e ainda não entende porque geral está indo embora. Porém, Xin-Na também diz que eles estão indo embora, e do lado de fora, ele pergunta por que ela está saindo assim. Ela nem mesmo viu a mensagem. Ela responde que o Xin-Wan comprou um M9 ontem e ainda pagou à vista. O cara fica pistola, dizendo que ela deveria ter dito isso para ele antes. Ela então fica com raiva e sai daí enquanto diz que hoje finalmente percebeu que tipo de pessoa ele é, e pede para ele nunca mais falar com ela. E na sala, onde só ficou os dois, Li Wang fala
fala que se soubesse que ele era tão rico, nem tinha chamado todo mundo. Xian responde que isso foi até bom, porque ele agora sabe que aqueles caras não valem nada, e agora ele quer saber a ideia dele para o bar. Mesmo que ele tenha só uma participação monetária, ele quer participar do planejamento. Eles então ficam aí conversando do negócio deles, e assim uma hora se passa, e a China mandou uma mensagem para o Xian, dizendo que seu carro está para chegar na loja. Isso lhe pergunta se ela está disponível amanhã à noite, dizendo que ele tem umas perguntas a respeito do carro, que gostaria de falar pessoalmente. Ela vendo isso fica meio confusa com sua resposta, e antes dela responder, ele já manda uma mensagem, dizendo que amanhã eles se veem no restaurante. No dia seguinte, ela está lá esperando ele, e se pergunta se chegou cedo demais, já que o Xian ainda não chegou. Nesse momento, aparece um gordinho calvo. Ele reconhece a China, e se pergunta o que ela está fazendo aqui, e por que está usando o uniforme da loja. Na loja, ele nunca teve a chance de flertar com essa deusa, mas hoje ele finalmente terá. Ele dá tchau para os amigos, dizendo que tem coisas para fazer. Esse gordo é o gerente geral da concessionária. Do lado de fora, os amigos fofocam, se perguntando se a China vai dar moral para o gerente. Um fala que acha que ela não é esse tipo de garota, e seu amigo diz que acha que ela estava lá esperando o gerente, já que ela estava lá sentada sozinha. E nesse momento, o ex da China está ouvindo essa conversa, e ouviu o nome da China, e se pergunta com quem ela está agora. Nisso, o tiozão foi falar com a China, e pergunta se poderia se juntar a ela. Ela se desculpa, dizendo que está esperando um amigo. O cara acha que ela está bancando o edifício, e fala que ele é o superior dela, e que ela deveria respeitá-lo mais. Ela se desculpa novamente, mas manda ele manter distância, já que ele tem uma família, não deveria fazer isso. O cara se senta, e fala que se ela está desconfortável porque ele tem uma família, isso é fácil de resolver, é só ele pedir divórcio. Enquanto isso, o corno está correndo o shopping todo tentando achar ela, se perguntando se ela largou ele porque arranjou um cara novo. Ele então vê ela com aquele gordo, e fica indignado por ter perdido para aquele porco, e já vai na mesa chorando, chamando eles dois de cães traidores, que estavam tendo um caso pelas suas costas. Eles ficam sem entender, e antes do gerente falar algo, o maluco já chega com um soco na cara do gordinho. O gerente fica com raiva e parte para cima também. Nesse momento, o Xian chega aí meio confuso, e vendo essa cena, pensa que se não fosse aquele homem gordo que assumiu a culpa, poderia ser ele deitado ali no chão agora. Com isso, ele pega na mão da China e diz para eles saírem daqui e deixar aqueles dois lá. Já no carro, ela fala que esteve com o Xiaji apenas por 2 semanas, e foi naquele jantar que ela percebeu quão horrível era o caráter dele. Felizmente, ela o deixou na mesma noite. O Xian diz que pelo menos tudo já foi resolvido, porém ela fala que esse não é o caso. Seu ex deu um soco na cara de seu chefe, e agora que ele foi espancado sem motivo algum, ela não sabe como ele vai agir. Xian manda ela largar esse trabalho que é horrível e achar um melhor, porém ela explica que não é tão fácil assim. Se ela mudar de loja, vai ter que recomeçar do zero, e todos os clientes que conquistou ao longo dos anos vão embora. A verdade é que depois de tanto tempo em vendas, ela está cansada. Ela também quer mudar de área, por exemplo, montar um pequeno café. Se estiver de bom humor, fica aberta até mais tarde, se não, feche mais cedo. Isso seria maravilhoso, mas um café custa uns 400 mil. Ela não sabe quando vai conseguir economizar tanto assim. Xian então pergunta e se alguém estivesse disposto a investir nela. Ela responde que então ela vai pedir demissão imediatamente e trabalhar para essa pessoa. O MC então fala para ela pedir demissão amanhã, que ele irá investir nela, e ela só irá trabalhar para ele. Ela ouvindo isso, até subiu sua afinidade com ele. Ela então fica ali vermelha igual um tomate, enquanto ele pensa que uma nova árvore de dinheiro apareceu. Ela pergunta se ele está falando sério ou só zoando com ela. Xian diz que está falando sério, e quando o café estiver funcionando, ele vai pagá-la 12 mil por mês, além de bônus. Se o café for bem, ele também dará um carro de 200 mil. Ela fica sem entender porque ele investiria tanto assim com ela do nada, e pensa que talvez o Xian queira manter ela por perto só para ele.
Minhui. Ela então diz que não vale a pena fazer isso por ela, enquanto pensa que mesmo que as condições sejam tentadoras, ela não quer ser um passarinho na gaiola, ainda mais sendo a segunda em um relacionamento. O Xiwan entende o porquê ela está recusando e diz para ela não pensar demais, que a relação deles vai ser de chefe e funcionário. Ela diz que entendeu, mas pede um tempo para pensar. Nesse momento, ele recebe uma mensagem da Minhui, perguntando se ele está disponível hoje à noite, e se estiver, para eles saírem para beberem. Xiwan, vendo sua mensagem, percebe o que ela quer, e fica chocado que ela tem toda essa energia. Então responde que sim, mas é melhor eles irem com calma. Ele então vai para um quarto de hotel, e Minhui vai em sua direção agarrando toda feliz, dizendo que estava com saudades. Só que na hora, ela sente o cheiro de mulher em suas roupas. Ele então vai se cheirar, enquanto pensa que talvez seja porque ela estava no carro da Shina e acabou ficando com o perfume dela. Minhui então empurra ele, dizendo que ele esteve com outras mulheres nas suas costas. Mas o MC pensa rápido e agarra ela, enquanto diz que isso é impossível, que ele só tem olhos para ela, esse maldito mente que nem sente, e explica que hoje ele foi até a concessionária resolver a papelada do carro e talvez tenha pego o perfume da atendente. Minhui diz que entendeu, mas se ele for sair com alguma garota, ele tem que avisar ela antes, e manda ele manter distância daquela vendedora. Ela está se referindo a Shina. Xiwan responde que entendeu, mas na verdade ele não está nem aí para isso. Seu objetivo é ter várias árvores de dinheiro e ganhar com isso. Ele não pode só focar em uma árvore de dinheiro. Minhui então diz que vai tomar banho antes, mas o MC fala que o banho pode ser depois. Ele então chega agarrando ela de forma elegante, tirando sua roupa, enquanto diz que gosta do seu cheiro de quando não toma banho. E 2 horas depois da bagaçada, o MC está todo acabado. O maluco mal consegue ficar de pé. Também, né, meu filho? 2 horas você transcendeu nessa, velho, meu amigo. E a mina ainda fica pedindo mais. Assim ela mata o garoto. E depois dessa bagaçada de 2 horas, a afinidade dela subiu para 90. E como o nível de afinidade dela chegou a 90, o sistema lhe dá recompensas. Um bilhete de loteria no valor de 1 milhão. Um vale consumo no valor de 1 milhão. E uma habilidade chamada Implacável X Poder. Eu acho que é isso, né? Tá assim, tá desse jeito ali, meu amigo. Tá essa bodega aí. O MC gostou do bilhete de loteria, porque assim fica mais fácil justificar de onde veio o dinheiro e ainda pode usá-lo para pagar as dívidas da família. E o que deixa ele curioso mesmo para saber o que é essa habilidade Implacável X Poder. Ele então vai até o corredor e ativa essa habilidade e começa a sair uma luz de seu jubileu. Ele consegue sentir muita energia percorrendo seu corpo. Pelo nome da habilidade, eu pensei que ele ia ganhar um poder para lutar e humilhar figurantes, mas pelo visto, a área que ele vai lutar é diferente, né? Se é que vocês me entendem. Xiwan então vai testar o poder que o sistema lhe deu e vai em direção a Minhui. Ela vai ser a vítima de sua habilidade. Minhui então sente o jubileu do MC e pergunta o que aconteceu com ele. Enquanto isso, a Shina está conversando com uma amiga de que um cara ofereceu 400 mil para ajudá-la a abrir um café e ainda disse que daria um carro de 200 mil. A amiga dela manda ela tomar cuidado, que ela pode estar caindo num golpe. Porém, a Shina responde que tem certeza que dinheiro ele tem, já que ele comprou um carro com ela. Sua amiga pergunta quantos anos ele tem, já que na loja de carros que ela saiba só tem homens de meia idade. Shina diz que ele tem 21 anos. Sua amiga fica chocada que ele é tão jovem e já dirige um carro de luxo e pergunta se ele é bonito. Shina diz que sim, meio envergonhada. Sua amiga então diz que se ele tem todas essas qualidades e ainda está querendo investir nela, ela deveria aceitar com certeza. A Shina diz que sabe, mas o negócio é que ele é uns 5 ou 6 anos mais novo que ela. Sua amiga diz que isso não importa, que tem um ditado que quando uma mulher se relaciona com um homem mais novo, ela está agarrando uma barra de ouro. Shina então diz que ele já tem uma namorada, mas a amiga diz que namorada não é esposa, então está tudo bem. Olha as influências que essa amiga tá dando, meu amigo. E mesmo que fosse casado, com essas condições, nem importaria também. Shina fica assustada com o que ela está dizendo. Sua amiga então diz que se ela está nessa indecisão toda, para passar esse milionário para ela, que ela aguenta
bota tudo em seu lugar. Com isso a ligação se encerra e a Xin-Na começa a pensar no Xin-Wan. 40 minutos depois, a Min-Hui pergunta o que aconteceu com ele dessa vez. Ele estava diferente, estava uma máquina. O MC pergunta qual foi a diferença e ela, envergonhada, não consegue responder. Nisso ele chega nela perguntando se ela gostou e se gostaria de mais uma vez. Ela então se levanta toda empolgada e pergunta se ele ainda aguenta. E o MC, claro que aguenta. Ele ainda tem o poder do sistema. O maluco é uma besta enjaulada. E no dia seguinte, Fang Min-Hui voltou para a universidade, enquanto o MC continuava dormindo. E assim que acordou, ele foi logo conferir o bilhete da loteria que o sistema deu. Os números da loteria batem e ele recebe uma recompensa de 6,8 milhões. Ele então se levanta rápido para voltar para casa e contar a seu pai e mãe. Ele então chega em casa todo animado, chamando pela mãe. Ela manda ele parar de agir igual um maluco e incomodar os vizinhos. Porém ele ignora e foi buscar seu pai também, falando que tem notícia boa para os dois. Ele então diz que eles ficaram ricos. Ele ganhou 6 milhões. A mãe, ouvindo isso, pergunta se a faculdade está afetando sua cabeça tanto assim. E seu pai diz para ele parar de inventar besteiras. Porém ele manda eles dar uma olhada nos números antes de falar. Assim que o pai confere, toma um susto e a mãe leva um choque. E ele fala que mesmo depois de pagar os 20% de taxa, eles ainda ficam com mais de 5 milhões. E com esse dinheiro, eles podem pagar as dívidas e a vida ia melhorar bastante. Ele então conta que está pensando em montar seu próprio negócio para ganhar experiência. O pai fala que tudo bem, ele só quer que ele cuide dele mesmo. E diz para ele separar uma reserva, porque assim, se ele perder ainda tem um fundo de segurança. Xin-Wan então diz que só está pensando em pegar 1 milhão e que o resto eles podem usar como quiserem. E seus pais só aceitam. Enquanto isso, na loja de carros, o chefe gorducho que foi espancado está perguntando para Xin-Na o que é isso na cara dele. Mas ela diz que terminou com ele faz tempo e não tem nada a ver com isso. Que se está ferido, devia ir falar com ele, não com ela. O chefe, porém, não vai deixá-la escapar fácil assim. Ele quer usar isso para conquistá-la. Ela continua dizendo que isso não tem nada a ver com ela. E além disso, ontem, quando ele sentou, ela já tinha avisado que iria ver um amigo. Mas mesmo assim, ele insistiu em sentar. O chefe então a chama de teimosa e que ela saiu do serviço ontem e deixou os clientes sem atendimento. E como punição, ela está suspensa do atendimento ao cliente por 1 mês. Xin-Na diz que isso não tem sentido, porque ela pediu permissão ontem, mas ele não está nem aí, dizendo que ele é dono dessa bagaça e quem manda aqui é ele. Ouvindo isso, ela fica com raiva, mas o cara sabe que se ela ficar suspensa do atendimento, isso significa perder comissões. E se ela receber só o salário base, esse mês ela só vai ganhar 1.200, o que não dá nem para pagar o aluguel. Nisso a Xin-Na se vira o chamando de gerentezinho de merda. O gordo fala que é melhor ela pensar direito. Se sair dali não iria mais voltar, mas ela segue indo embora, enquanto pensa que o Xin-Wan, ele pode parecer jovem, mas é diferente. Ele age com muita calma, que não importa o que o Xin-Wan queira fazer, trabalhar com ele é uma oportunidade. Ela então dá tchau dizendo que não tem o que pensar e se demite. Meia hora depois, ela manda mensagem para ele, perguntando se o que ele disse ontem ainda está valendo. Ele parabeniza ela por ter fugido daquele inferno e escolheu um lugar melhor, e manda ela escolher alguns locais, e se achar algum que goste, eles fecham o negócio. Nisso ele foi visitar a conselheira ali. Ela estava arrumando o lugar e pede ajuda para ele porque não consegue carregar sozinha. Xin-Wan fala que está tudo bem e pergunta se tem que mover isso tudo. Ela diz que sim, se fosse só os materiais, ela daria conta sozinha, mas o armário e os arquivos são pesados. Ela então foi tentar pegar algo lá em cima, mas como está muito alto, ela não consegue. Xin-Wan então chega aí ajudando ela, e acaba tocando o seu jubileu nela. Esse garoto não perde tempo. A sensei sente isso e fica toda corada, e pensa que dessa vez ele está mais perto do que naquela ocasião, e se pergunta se ele realmente gosta dele. Ela então pergunta se ele já terminou de pegar as coisas. Ele fala que sim. É quando nesse momento mais alunos aparecem avisando que vieram para ajudar
ajudar. E ao chegarem na sala, eles não entendem porque o rosto da conselheira Lee está tão vermelho. Ela então vai meio que para o lado, e o Shen-Wan vai explicando o que eles devem mover do lugar, enquanto a Xiao Li pensa que ainda bem que esses alunos chegaram alguns segundos mais tarde, porque se tivessem visto aquilo, teria sido muito embaraçoso, que esse Shen-Wan está cada vez mais ousado. O que aconteceu em casa já foi o bastante, e agora ele começa a fazer besteira na faculdade. Porém, ela não entende por que isso a deixou animada, que ele é apenas seu aluno. Ela não pode deixar isso acontecer. Porém, o MC tem um hack, né? Não tem como ela esconder isso dele. O MC então percebe que seu nível de afinidade com ele subiu para 71, que pelo visto aquele momento realmente aumentou os sentimentos dela. A cena então muda para a parte sul da faculdade, onde tem umas garotas conversando com o Zhang Ping. Elas souberam que ele comprou um carro de 280 mil à vista e ficam aí bajulando ele. E o Zhao Peng está com raiva porque a Fang Minhui rejeitou ele, que com seus status qualquer garota faria fila para ficar com ele. Ele então fica aí se achando, dizendo que o carro nem foi tão caro assim. E as minas ficam tudo indo na onda dele, de que ele deve ser muito rico e tal. Até que nesse momento o Zhao Peng se espanta ao ver uma garota ao lado, que ela é bonita demais. E essa garota é a Xin-Na. O cara então olhando para ela, pensa que com essas pernas daria para ele se divertir o ano inteiro. Ele então nota um carro lá embaixo, chamado M9, que chamou sua atenção. E as minas reconhecem o Shen-Wan perto do carro. Zhao Peng vendo isso, se pergunta como ele está dirigindo esse carro, de que era para sua família estar falida. Nessa hora, o Shen-Wan chega no café, e a Xin-Na chama por ele. O maluco vendo isso fica de boca aberta, que essa garota maravilhosa estava esperando pelo Shen-Wan. Nisso, a Xin-Na diz que a dona do café acabou de mandar mensagem, e ela deve chegar a qualquer momento. Ela pergunta se ele gostou do carro, e ele responde que não é nada mal. A lourinha que está com Zhao Peng diz que a relação do Shen-Wan com aquela garota ali está bem esquisita. E o Zhao Peng quer saber como esse maldito que acabou de terminar um namoro já está por aí flertando com uma gata de fora da faculdade. Nisso, a dona do café chega, dizendo que tinha ido buscar seu filho e acabou chegando um pouco tarde. O nome dela é Lin Unshang. Ela aperta a mão do MC, dizendo que ele é bem jovem. O MC diz que todos são mais ou menos da mesma idade, na faixa dos 20, e pede para ela se sentar e conversarem. Ela então vai logo direto ao ponto, dizendo que seu negócio não anda bem, mas por estar perto da faculdade, tem um fluxo razoável de clientes. Mas o negócio é que ela tem muitas questões familiares e também tem que cuidar de seu filho, e isso toma muito tempo. Então ela não tem escolha a não ser passar o café adiante, e ela está pedindo 300 mil pelo café. O MC, ouvindo isso, pensa que mesmo tendo esse valor para investir, depois da taxa, ele ainda tem que reservar 50 mil para o capital inicial do negócio e também pagar o salário da Xin-Na. Ele então, sem enrolar, oferece 250 mil pelo café à vista. Ela, ouvindo isso, acha esse valor um pouco abaixo do que ela esperava. Ela queria pelo menos uns 270 mil, mas se ela não vender agora, ela pode não achar mais alguém interessado. Então ela aceita esse valor e pede para assinar papelada ainda hoje. O MC concorda, e assim que assinarem, ele envia os 250 mil. Ela então chama uma funcionária chamada Xiao Qiu para conhecer o novo dono do lugar. A funcionária chega dando oi chefe, e o MC diz para ela falar com a Xin-Na, porque ele não vai aparecer muitas vezes aqui, e é ela que vai cuidar de tudo no negócio em seu lugar. As garotas ao lado, vendo isso, começam a fofocar, achando isso um absurdo, que em apenas alguns minutos eles fecharam um negócio de 250 mil, e que era óbvio que o Shen-Wan comprou o café para aquela garota ao lado dele, o que deixa o Zhao Peng suando de nervoso. Até poucos minutos ele estava aí se achando pelo carro dele. A Xin-Na então nota um telefone tocando e reconhece a ligação. A dona do café se levanta pedindo licença para atender essa ligação. Xin-Na então comenta que parece que ela é a esposa do Zheng Xiaoyong, o mesmo cara que era seu chefe na concessionária. Shen-Wan acha isso muito coincidência, enquanto pensa que mesmo com a esposa tão bonita em casa, ele ainda usa sua posição para assediar funcionários, que é um maldito, e ele não vai deixar isso barato. Xin-Na conta que ela ainda tem as conversas onde seu chefe assediava e ameaçava ela,
e estava pensando em expô-lo depois de receber seu salário, para que todos vissem, e pergunta para o Xin-Wan se eles devem contar isso para a senhorita Lin, que ela é alguém muito bondosa e ela tem medo de machucá-la. Xin-Wan diz que isso não seria bom. Xin-Na pergunta por quê. Xin-Wan diz que se a conversa que ela teve com o chefe forem vazadas, seu chefe vai saber quem foi que fez isso. E um homem com mais de 40 anos, desempregado e ainda com a família para sustentar, ele pode ser capaz de fazer algo terrível. Xin-Wan então diz para deixar esse assunto com ele, que ele vai derrubá-lo sem que isso afete ela. Xin-Na, ao vendo isso, fica aliviada e agradece a ele. E mudando de assunto, Xin-Wan diz que acabou de enviar os 250 mil para a senhorita Lin, e também enviou 50 mil para ela, e desses 24 mil são o salário dela, e o resto será usado como capital de giro para o negócio. Ouvindo isso, deixa ela toda corada. Com isso, ele recebe uma mensagem do sistema, avisando que foi detectado que ele usou os 1 milhão dos fundos de investimento para concluir a tarefa inicial de investimento, e seu nível de investimento subiu de iniciante para investidor júnior, e ganhou uma missão onde ele receberá 10 milhões em fundos exclusivos de investimentos para expandir ainda mais os investimentos, e o rendimento do investimento será 3 vezes mais, e como recompensa ao completar o investimento, ele receberá um ramo de negócios misterioso. Na hora, a Lin Shang vem falar com ele, dizendo que já recebeu o pagamento, e que foi ótimo fazer negócios com ele, e espera vê-lo novamente. O MC então segura a mão dela, e só consegue pensar em como sua mão é macia, e já fica imaginando como seria fazer aqueles atos com ela enquanto segurava sua mão, e se levanta todo animado enquanto diz que claro, eles irão se ver novamente. Esse MC aí não perde uma, já está de olho na casada, nem as casadas saem impondo de suas garras.